nossa convidada já teve todo tipo de empresa e ainda assim não deu certo, porque a equipe, sempre a equipe, sempre a equipe, sempre a equipe. Vamos ver então o que aconteceu com a nossa convidada hoje e como é que nós podemos ajudá-la, que ela tenha sucesso então a partir de agora. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, meu nome é Edilce. Edilce, eu não sabia Isso. se pronunciava Edilze ou Edilce. É Edilce. Seja super bem-vinda. Eu confesso que eu não ia te chamar, não ia te chamar. Por quê? Porque você não tem equipe. E sem Exato. equipe, fica difícil eu te ajudar a fazer tua empresa crescer. Porque É. quem faz a nossa empresa crescer é a equipe. Quando você é sozinha, você acaba sendo uma autônoma. Mas aí a gente estava numa live e você vai se lembrar que você chamou e você falou que você queria. Daí eu falei, bom, vamos olhar novamente o formulário, porque a minha equipe já tinha feito a exclusão, porque quando a pessoa não tem equipe, é ela mesma quem tem que trabalhar. E se ela quebrar a perna, a empresa dela acabou, né? Ela não tem assim uma empresa. Ela é a eupresária, eupresária. Ela é a própria empresa, eupresária. E aí eu fui olhar e aí eu vi que você já teve equipe e muitas vezes que você já teve em vários segmentos, em vários tipos de negócios. E a equipe sempre foi o teu calcanhar de Aquiles, né? O teu calcanhar de Aquiles. Para quem não sabe qual é o calcanhar de Aquiles, Aquiles, ele era filho de um rei, de um deus, né? Ele era um semideus na Grécia. E aí foram dar o banho da imortalidade no Aquiles. E quando ele era um bebezinho, seguraram ele pelo calcanhar e mergulharam ele na água da imortalidade e tiraram. Portanto, ele era totalmente imortal, menos o calcanhar dele, porque quem deu o banho ficou segurando ele pelo calcanhar. Sabia dessa história, Dilzinho? Sim, sabia. É o calcanhar de Aquiles. Então, eu percebi que em todas as empresas onde você foi, você é muito empreendedora e você é bastante dedicada a fazer com que dê certo. O teu calcanhar de Aquiles, o teu ponto frágil eram os tornozelos, no caso, era a sua equipe. Conta um pouco pra gente. Conta aí de que cidade você está falando. E assim, eu li o teu formulário todo, mas as pessoas que estão aqui com a gente, as pessoas não leram, não leram. Então, vamos entender um pouco mais de onde é que você está falando e sobre toda essa história que eu acabei de falar, da quantidade de empresas que você já abriu, fechou, se mudou, tentou outro negócio, tentou outro nicho, né? Antes de mais nada, parabéns. Mas vamos te Obrigada. ouvir. Eu hoje, nesse momento, faz 1 ano e meio que eu estou morando em Capanema, no Paraná. Mas eu Capanema. sou Capanema, no Paraná. Eu sou gaúcha. A minha história é bem assim, ó. Eu nasci no Rio Grande, mas me criei nessa cidade aqui no Paraná. Com 12 anos, meus pais voltaram para o Rio Grande do Sul, que a cidade dele era Lajeado. E lá eu acabei de crescer. Eu tive uma oportunidade de trabalhar no salão de beleza como manicure, eu já sabia algumas coisas, e a pessoa me ensinou mais um pouco com 14 anos. Aí trabalhei nesse salão, eu gostava muito de cabelo, ela acabou me ensinando e eu aprendi cabelo também. Com 16 para 17 anos eu fiz um curso de cabeleireira. No final do curso, eu conheci meu marido, mudei para Farroupilha, na Serra Gaúcha. Lá eu fui trabalhar num salão, trabalhei por 4 anos e meio, mais ou menos, nesse salão. Aí depois saí, montei o meu. Fiquei nesse salão de beleza por mais ou menos uns 30 anos. Não, deu uns 28 anos, 29 anos, mais ou menos. Edilce, então a gente não pode dizer que não deu certo, né? Parece esse Só que pessoal que fica 30 anos casado, aí você para e fala, ai, meu casamento não deu certo. Deu deu certo. super, super certo. Lá nessa época eu cheguei a colocar massagista, depiladora, manicure sempre teve. Mas no final eu optei por ficar só com manicure. Aí quando eu tinha 45 anos, a gente decidiu que ia vender tudo e ia morar na praia.
meus filhos já tinham crescido, meu mais velho... Meus dois filhos eram jogadores de futsal, moravam na Itália, e o mais velho tinha se machucado lá e veio para o Brasil, fez uma cirurgia e não queria mais voltar. Então, vamos morar na praia, vamos abrir um comércio lá, e ele iria administrar o comércio, né? Fomos morar em Santa Catarina, só que a gente foi com um propósito. A gente foi com o propósito de abrir uma loja de doces, de guloseimas, assim, no E geral, por que né? que você ia mudar de um ramo? Porque assim, na tua ficha, eu entendi que você tinha ficado só 4 anos com o salão. E agora você está Não, me falando que foram 4 anos que você ficou como trabalhando para outra pessoa. E depois você já foi montou o seu. E por sim. que que você estava num negócio que estava tão bem, que você dominava, que você conhecia tanto, para ir para o ramo de loja de doce? Da onde você tivesse Eu, a ideia de trocar o certo pelo duvidoso? Minha mãe sempre falava isso. Minha mãe falava assim: aí, nunca troque o certo pelo duvidoso. sabe aquele ditado que quando tu nunca está satisfeita com o que tu tem, né? Então, eu estava muito bem, realmente, só que eu vivia doente. Vivia com problema, eu tinha problema de tendinite, de síndrome do carpo, de todas essas coisas, aí tinha me desenvolvido nos meus braços. E eu Mas sentia isso que eu queria. porque você estava no operacional. Mas aí, por isso que eu quis conversar contigo. A minha vida toda foi no operacional. Eu sempre fui a melhor funcionária da minha empresa. Esse é o detalhe. Eu me via todas as lives que tu fala, eu me vejo. Eu fui sempre a minha melhor funcionária. Entendi. Aí, E o pior é que você não tinha para quem entregar atestado de túnel do carpo. Porque esse é um ainda atestado bom, dá 9 meses de afastamento. Porque é o são médico. 4 meses de cada braço operado. É uma maravilha esse atestado. Os empregados, muitas vezes, e eu pude presenciar isso, não foi ninguém que me contou, existia aqui próximo da minha cidade uma quadrilha. O médico, ele operava túnel do carpo sem necessidade, e eu testemunhei isso, porque é um dos melhores atestados. Porque a cirurgia são 2, 3 horas, é rapidinha, mas a cura, né, para você, o pós-cirúrgico, eram 4 meses e meio de cada braço. São 9 meses afastado. E quando essa pessoa voltava para a empresa, ela voltava com uma cartinha do médico que ela não podia carregar 100 gramas. Imagina só, um celular pesa 180. A pessoa voltava com essa conversa, né, de que não podia. E aí nós começamos a investigar as pessoas. Tinha gente lá que tinha esse atestado que não podia carregar 100 gramas e trabalhava de garçom de final de semana, carregando bandeja. Tinha gente que tinha lá esse atestado e tinha uma barraca na feira de domingo e carregava engradado de refrigerante. Tinha gente que tinha esse atestado e estava jogando bola no domingo, trabalhando com futebol, assim, profissional mesmo, jogando bola, goleiro profissional. Então, nós fomos pegando todos os casos e dispensando por justa causa. Foram mais ou menos 6 meses para a gente conseguir desmantelar a quadrilha e separar quem de verdade sofria de problemas do túnel do carpo e quem tinha passado por esse médico que era fora do convênio. Porque chama atenção, né? A empresa paga o convênio e a pessoa vai fora do convênio para fazer uma cirurgia a troco de quê? A troco de quê que ela ia? Então, foram 6 meses, envolveu polícia, sindicato, foi uma confusão, foi uma confusão. E aí você, enquanto a melhor empregada da sua empresa, você perdeu um atestado bom desse de 9 meses. E isso era uma coisa que muitas vezes foi falado, né? Que, por exemplo, eu que fazia tudo, não tinha quem ia me substituir. Então, eles queriam me encostar, muitas vezes queriam. Eu acabei nunca operando meu braço. Eu acabei sempre tratando, fiz infiltração. Aí o último passo era fazer cirurgia. Eu cheguei a marcar a cirurgia. Só que o médico que ia me fazer a cirurgia, eu ia fazer numa terça-feira. Na quinta-feira, ele se descredenciou da Unimed. E Foi daí a ele sua queria me passar sorte, para. viu? Foi a sua Sim, queria sorte. Eu tive problema me com o túnel do carpo, eu fiz aquela eletrofibromialgia, né, para ver o grau, e diz que esse braço aqui eu já estava com ele intermediário e nesse inicial. O médico queria operar os dois.
Em lugar disso, eu fiz acupuntura, fisioterapia e outras coisas. Isso já faz muitos anos, na época que eu também era a melhor empregada da minha empresa. E hoje, graças a Deus, não fiz cirurgia e não tenho nada, 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 nada. Eu Então, foi a também. melhor coisa que te aconteceu, Edilce. Mas vamos entender o porquê que você sempre acaba sendo a melhor empregada da sua empresa. E eu tô vendo a Maristela falando oi, a Maristela justamente que sabe o poder, né, da acupuntura e da fisioterapia, que tem uma clínica lá em Salvador exatamente sobre isso. Ela sabe o Daí, poder que então, tem. eu fui para a praia, morar na praia, abrir um supermercado daí, em vez de abrir a loja que nós tinha ideia. Aí Você ia abrimos, abrir uma loja de doce e resolveu abrir um supermercado? a gente chegou na praia, a gente já conhecia essa praia. E o pessoal lá, inclusive nas imobiliárias, aconselharam a gente a abrir um supermercado, porque não tinha supermercado nessa praia. É uma praia, há 10, 12 anos atrás, ela era uma praia pequena, do lado de Balneário Camboriú. É a Praia Brava. Hoje ela é uma praia linda, maravilhosa, gigante, com vida própria, inclusive. E daí eu liguei para o meu filho, disse para ele, tá, olha, eles aconselham a gente botar um supermercado aqui. Ele disse, vamos encarar, mãe. Eu disse, meu Deus, nós não temos noção nenhuma. Não, mãe, vamos encarar. Aí encaramos a situação. Nesse meio tempo, o sogro dele estava se aposentando. Na época que ele namorava a filha desse senhor, estava se aposentando, também queria morar para a praia e fizemos uma sociedade. Abrimos o supermercado com a situação assim, só com 2 açougueiros. Tinha padaria, tinha tudo, né? Com 2 açougueiros. A esposa do meu sócio, no caso, que foi eu e ele os sócios, iria cuidar da padaria. Daí os açougueiros a gente tinha, e o resto, toda essa função, caixa, reposição, administração, ia ser entre o meu filho, eu, meu marido e a minha ex-nora. Na época ela era minha nora. A gente E quase ela não não é via trabalhar. panora? Hoje não, eles acabaram terminando depois do namoro, hoje não é mais minha nora. Mas o que aconteceu? Enquanto o supermercado existia, eles ficaram juntos o tempo todo ou naquela época já terminou? Aí é que está a história. Nós Ai, abrimos quando eu falo de contratação de parente, o pessoal diz que eu exagero, que eu exagero. Olha só que exemplo, Edilce, que exemplo. Então, nós inauguramos numa quinta-feira. Aí o técnico dos pães, da panificadora, que a gente pegava os produtos, estavam lá, tinha ficado já a semana toda. Só ela tinha aprendido a trabalhar na padaria, porque nós iríamos ir outras funções, né? Estava aprendendo nas nossas funções. Nós inauguramos na quinta-feira, no final da tarde. No sábado de manhã, o supermercado 100 metros da praia, lotado, era final de novembro, estava já a praia bombando. Nós perdidos, não sabia fazer nada, né? Nós lá no escritório tentando resolver uma situação que tinha dado num caixa. Nisso entra o técnico, bate na porta do escritório, daí o meu sócio, no caso o Júlio, abre a porta. Ele disse, vocês dois têm como ir lá na padaria agora? Eu disse, como assim? Ele falou, o que não poderia acontecer? O quê? Pensamos que tinha acontecido uma tragédia, né? Porque, Pegou né? fogo na padaria, né? Ele disse assim, a Rose está indo embora. E o que eu vou fazer? Só ela aprendeu. Nós saímos, largamos toda a reunião nossa e fomos para lá. Só que quando a gente foi para saindo, ela já estava vindo também. Já tinha tirado a avental, toque, disse que aquilo era para louco, que ela não ia trabalhar naquilo, que ela não tinha vindo morar para lá, para trabalhar na praia, para se matar numa padaria. Gente, foi um caos. O que aconteceu? Conversamos, então, ela aceitou continuar, mas desde que eu também aprendesse na padaria e também fosse trabalhar, ajudar lá. Naquelas alturas, chegando na temporada, foi o que eu fiz. Fui para lá, passei 2 dias assim, só estudando o que tinha, o que não tinha para fazer. Era uma coisa de doido, literalmente de doido. E na segunda-feira comecei a procurar funcionária. Aí entra a parte que é muito difícil para arrumar um funcionário realmente dedicado. Nós não tinha tempo para pesquisar nada, nem sabia fazer, não sabia nós fazer para ensinar, não arrumava ninguém que soubesse trabalhar. Resumindo, isso foi 21 de novembro que nós inauguramos. Em fevereiro,
ela não trabalhava, ela não queria, a gente arrumou funcionária, mas no fim virava só em confusão, ela não queria trabalhar. Eu comprei a parte deles e tocamos nós sozinhos. O namoro seguiu mais um ano, tá? O namoro do meu filho e a filha durou mais um ano. Mas daí eles, em fevereiro, todo mundo saiu do supermercado. Os quatro, que Mas era a vamos mãe. olhar para trás um pouquinho. Você acha que ela estava certa ou estava errada? Hoje, na época, ela chegou a me propor assim: tu coloca 2, 3 funcionárias, não me importa, eu tiro até do meu bolso, mas eu pago, mas eu não quero essa vida. Na época, eu critiquei muito, fiquei muito braba. Isso teve muita confusão, né? Que posso até imaginar. Mas hoje, a minha mente mudou muito. Ela estava certíssima. Ela estava Certíssima. Não certa. Se eu errado. sou a dona da empresa, né? Eu não tenho que estar na padaria, eu não tenho que ter nem horário para chegar. Sem contar que o salário de uma pessoa que trabalha na padaria, R$ 1.700, né? Um padeiro, 1.800, porque ele já é um padeiro um pouco mais experiente. E ele vai de manhã, faz os pães, deixa tudo pronto, deixa tudo em andamento. E aí talvez os ajudantes ganhem 1.200, 1.300. Então, para um dono estar fazendo pão, ele não pode ganhar mais que R$ 1.500. De jeito nenhum. Porque esse é o valor que se pagaria para uma pessoa fazer essa tarefa. Então, eu vejo o tempo todo o dono, tipo assim, no caixa. Ai, porque daqui eu vejo tudo. Vê tudo, mas não faz nada. Vê tudo, mas Exato. não faz nada. Saia desse caixa. Uma pessoa ganhando R$ 1.500 fica no caixa tranquilamente, até menos, dependendo qual é o estado do Brasil que a gente está falando. É que eu me baseio aqui na minha região. Na minha região, 1.560 é quanto ganha uma pessoa que fica no caixa. Então, às vezes o dono, ele quer ganhar como dono, mas ele quer trabalhar como empregado, Exato. É o né? que nós todos fazia, todos fazia. A única que não quis fazer foi ela. E O que marido. hoje você enxerga que ela estava certa. Então, assim, hoje eu não tenho contato com ela, faz muitos anos que eu não tenho, mas se um dia eu encontrar com ela, eu vou dizer para ela: tu era a única que estava certa. E é A única. verdade. E é incrível isso, porque a gente acaba achando que o dono da empresa tem que estar lá trabalhando na empresa. E não é verdade. O dono da empresa tem que estar trabalhando a empresa, o negócio, o marketing, a estratégia, a gestão e a contratação. E você sabe dessa tua história, o que mais chama atenção ainda por cima, não é só isso não que chama atenção. É mais ou menos igual se você tem lá um carro em alta velocidade e você está lendo o manual como faz para montar o freio. É Era mais. essa sensação que eu tive enquanto você contava a história, porque dava a impressão assim, tipo, o carro já está funcionando, já está em alta velocidade, você já estava em novembro, você já estava em alta temporada, e aí você estava lendo o manual para ver como é que fazia os pães, entendeu? Então, tipo assim, vocês estavam lá lendo o manual e dirigindo ao mesmo tempo, e aí você já descobriu como é que põe o freio? Descobre logo! Vamos! E o carro em alta velocidade, né? Sendo que a gente sabe que planejamento é tudo, né? Planejamento é tempo, é dinheiro, é economia de tudo. Mas foi ótimo você ter passado por essa experiência, porque eu tenho certeza que te trouxe vários aprendizados, vários aprendizados. Eu falo assim, ó, eu não tenho estudo, né? Hoje que vou terminar o ensino médio agora, em agosto, vou fazer as provas, vou encerar, porque nem ensino médio eu tinha. Mas vou dizer assim que foi a faculdade da vida, foi a melhor de todas. Aí, o que Mas aconteceu? dói, né? Não precisava doer tanto, né? Já deu muito, mas graças a Deus hoje eu tenho, que nem eu te falei, eu mudei muito, 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 que inclusive nem minha família às vezes, ontem mesmo a gente falou sobre negócio, nem meu filho, ele ainda tem uma mente bastante fechada em certas coisas em relação à empresa, que eu já hoje, se um dia eu pretendo ter uma empresa, se um dia eu tiver, vai ser totalmente diferente. Mas, assim, é só quem viveu para saber. Só que tem um porém.
Tu viveu para saber uma coisa. E quando tu esbarar na situação, o que tu vai fazer com ela? Tu vai repetir ou tu vai fazer diferente? Né? A ideia é nem esbarrar. A ideia é resolver tudo antes, né? Que nem a Suzana está aqui dizendo que ela está aprendendo muito com a sua história. Eu conto minha história, Dilce. E não é muito diferente da de vocês. Eu também era a líder branca de neve. Eu também era a melhor empregada da minha empresa. Até eu entender que quando eu fazia isso, as pessoas ao meu redor, elas se desmotivavam, porque elas não tinham nada de importante para fazer. Elas não tinham nada de importante para abraçar e ter orgulho. As pessoas querem desenvolver coisas importantes. Elas querem desenvolver coisas nas quais elas têm orgulho de trabalhar. Elas querem ter uma responsabilidade. E se elas não têm uma responsabilidade, elas faltam. Porque a outra pessoa cobre, não sou tão importante assim. Mas quando você deixa claro para cada um da equipe a sua importância e o que ela tem para fazer, a pessoa não falta. Ela só falta se tiver um perrengue mesmo muito grave e sério acontecendo. Porque ela sabe que é uma teia de aranha, que se um falta, puxa para cá. Se outro falta, puxa para lá. E puxa, então vai sobrecarregar o restante das pessoas da equipe, né? Mas quando a gente não faz todo esse processo de empoderamento da equipe, de descrever as atividades que cada um vai fazer junto com a equipe, e a equipe escreve, depois você extrai daí como fazer e faz uma outra reunião e a equipe escreve o que vai fazer primeiro, o que vai fazer depois. Eles escrevem tantas vezes que eles decoram. E aí eles passam a saber certinho o que é que eles têm para fazer, sem com que você precise ficar chamando, mandando e coisas assim. É muito E as pessoas começam até a entrar em competição com elas mesmas. Aonde eu produzi tanto, hoje eu descobri um jeito de produzir mais. É incrível, é incrível quando você está dirigindo a empresa. Quando você dirige a empresa, mas quando você está no operacional, você começa a entrar em competição com o seu empregado e quer mostrar para ele que você faz melhor do que ele. Já viu esse filme? Com certeza. Eu acabei depois tendo duas funcionárias na padaria. E, inclusive, eu vendi depois de uns anos do mercado. As duas continuaram. Uma, a mais antiga, continua lá até hoje. E a outra acabou tendo uma doença. Depois de um tempo, acabou até falecendo. Mas eu tinha um Que problema triste. sério. Essa que faleceu era o meu braço direito. Quando eu consegui ela, a minha vida mudou bastante em relação à padaria. Mesmo assim, eu ficava enfiada lá, mas assim, já tinha alguém que eu pudesse Então, contar com ela a em coisa qualquer mais momento. certa que vai acontecer, Dilce, é que até o braço direito, um dia ele vai sair. Um dia ele Exatamente. vai sair. Como eu tenho empresa há 30 anos, você tem ideia de quantos braços direitos meus saíram? E tá Mas tudo bem, eles é, saem, mas você tem que ter as atividades descritas. Esse braço direito deixa os processos, esse braço direito treina a outra pessoa. Ele, inclusive, ajuda a escolher quem vai ser a outra pessoa. Mas os agora, braços direitos, eles saem. Às vezes eles querem ter filhos, às vezes eles querem montar sua própria empresa, às vezes eles querem ir para outro segmento, às vezes eles não querem mais continuar, ou às vezes eles simplesmente se cansaram de você e tá tudo bem. Porque o braço direito recebe muito impacto, né? Então, quando algo der errado, vai direto em cima do braço direito, para depois chegar na equipe. Então, às vezes, ele é muito impactado pelas coisas que dão errado. E às vezes a pessoa não quer mais essa vida. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E a pessoa vai procurar outros caminhos. O que não tá tudo bem é a gente não ter escrito tudo aquilo que essas pessoas fazem. É a gente não ter escrito tudo aquilo que acontece. Faz sentido, Edilce? faz todo sentido, mas que nem, por exemplo, o que acontecia? Eu ficava no meio das duas, só que na época eu não me tocava disso. Então, muito conflito que acontecia, muita coisa, muito problema.
Se eu não estivesse trabalhando junto, hoje eu vejo isso, que provavelmente muita coisa teria sido diferente. Mas eu, naquela altura lá, eu tinha que ser a melhor, né? Tinha que ser a melhor Muitos dos funcionária. conflitos que acontecem é para chamar a sua atenção. Uhum, É com para chamar a certeza. sua atenção. Porque, tipo assim, não, eu vou mostrar, né, para a mãe que, ó, eu aqui é igual criança. Eu vou mostrar para a mãe que ela tá errada. Não, não, eu aqui vou mostrar para a mãe que ela que tá errada. E por aí vai, né? Então, E muitos isso, dos conflitos acontecem, mas tá tudo bem, porque, na verdade, ninguém ensina a gente a ser empresária. Ninguém ensina. Ou a gente passa uma vida inteira apanhando e às vezes a gente nem sequer aprende, ou a gente começa a caminhar com outros empresários. Demorou para eu entender isso. Eu tinha vergonha de andar com outros empresários, eu tinha vergonha até mesmo de escrever que eu era empresária. Quando eu ia preencher alguma coisa, eu colocava, ai, psicóloga. Psicóloga é chique, né? Psicólogo. Mas empresário, eu tinha vergonha. Porque eu achava assim que empresário era tipo Antônio Hermílio de Moraes, Silvio Santos, que eles são empresários. Agora, euzinha que tinha 3, 4 empregados, eu achava que eu não era. Então, como eu não me posicionava como empresária, eu não dirigia a empresa, aí as coisas não aconteciam e eu acabava sendo sempre a melhor empregada. Eu era sempre a Branca de Neve, eu não deixava as pessoas fazerem as coisas, porque eu achava que era minha obrigação fazer. Eu pensava, exatamente. nossa, mas o que que meus clientes vão pensar, né? O que que as pessoas vão pensar se chegar aqui e eu não estiver trabalhando? Então eu ficava assim tensa até de que me vissem parada. Demorou para eu entender qual era o meu papel, que o meu papel era fazer a empresa crescer. E enquanto eu não entendia, entrava gente, saía gente e eu tava reclamando. Entrava gente, saía gente, eu tava reclamando de novo. E eu tava reclamando. Porque eu sempre achava que eram estas pessoas que tinham algum tipo de problema. Eu não achava que o problema sou eu. E é sempre a gente. Mude um dono que você muda uma empresa. Demorou para eu entender que eu tinha que mudar. E quando eu entendi, eu comecei a ter muito mais tempo, inclusive para cuidar da empresa dos outros. Que era a época que eu ficava uma semana, 2 semanas fora na empresa dos outros. E aí eu precisei que a minha empresa andasse sozinha. E agora aqui no online, de verdade, eu acho que faz uns 20 dias que eu não vou na minha empresa. Eu estava indo na minha empresa porque a minha braço direito, ela estava de férias, né? Então eu estava lá cobrindo as férias dela, mas assim que ela voltou, eu já não fui mais. Tá? E aí, essa é uma pergunta que eu quero te fazer. Diga! Que a gente não deveria levar parentes e nem amigos próximos para ser nossos funcionários, né? E digo mais, e nem amigos distantes. Amigos são amigos. Não Tá. mexe. Nem próximos, nem médios, nem distantes, nem de antigamente, muito menos da infância, de canto nenhum. Amigo é amigo. E como é que eu vou fazer uma seleção? Como é que eu vou escolher essa funcionária para ela administrar, para ela comprar, vender, pagar? Como que eu vou chegar a essa pessoa? Essa é a minha dúvida. O que que eu tenho que ver nela para contratar? No caso, uma administradora seria, né? Uma pessoa assim. Primeiro que você não contrata uma administradora, você forma uma administradora. O que você E contrata são pessoas para estarem no operacional. Essas pessoas vão crescendo até que ela se torne uma administradora da sua empresa. Você pode ir contratar uma administradora direto? Pode, mas você vai ter que fazer uma avaliação um pouco mais longa, um pouco mais detalhada. E se você já tem equipe, pode causar rejeição na equipe. Agora, quando você entope sua empresa, igual estava a sua, de parentes e de dono, todo mundo era dono. Quem ia trabalhar? Não sobrava ninguém para trabalhar, era tudo dono. Aí o que acontece? Você contrata uma pessoa e a pessoa olha, bom, esse é dono, esse é parente, esse é filho, esse é amigo, vou embora daqui. Eu nunca vou crescer nessa empresa. Para eu crescer nessa empresa, essa gente toda tem que morrer e aí eu subo de cargo.
né? A pessoa já fica desesperada. Aí as coisas já não funcionam. Já não funcionam. E quando você traz amigos para trabalhar, é super complicado. Seja amigo de infância, seja amigo da igreja, seja amigo de onde for. O outro dia mesmo que disse que os irmãos da igreja roubavam a pessoa, né? Roubavam. E aí a pessoa pegou e foi fazer uma denúncia formal e mostrar todas as provas, tal. O que que aconteceu? Ela foi mandada embora porque ela era a única que não era da mesma religião. E os irmãos roubavam e ela mostrou e provou e fez tudo. Ela foi mandada embora e ela montou a empresa dela. E ela disse: nunca mais eu passo por isso. E aí ela se tornou empresária. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Essa ideia de amigos, amigos é outra coisa. Amigos, você senta e reclama e chora. Amigos, ouve a mesma reclamação milhares de vezes. Empregado, nenhuma única. Nenhuma única. Você jamais deve lavar roupa suja dentro da empresa. Você jamais deve compartilhar com os empregados que tem alguma coisa dando errado. Você jamais deve compartilhar com os empregados de que algo não deu certo, não deu bom, não aconteceu. Porque não você acaba confundindo amizade e eles não vão te entender. Eles não vão te entender. Por mais que você ache, ai, ela é minha amiga, meu amigo, eu passei, fiz uma escolha errada, tive um dia ruim, eu vou contar, eu vou compartilhar, eu tô nervosa. Não, a pessoa não vai tolerar. Ela não vai tolerar. As pessoas não estão lá com este objetivo. Isso se chama terapia. Você vai e leva para terapia. E como que eu sei disso? Porque eu já fiz isso inúmeras vezes. E 3x2 eu ainda cometo um erro desse, faço isso confundindo amizade, e depois eu vejo o resultado rapidamente. Às vezes em 24 horas você já percebe o resultado. Não confundam amizade. E aí, quando você traz um amigo de infância, um amigão seu, vocês estavam acostumados a ir para balada e discutir que pizza que ia comer. E discutia, eu quero essa, eu quero aquela. Não, eu quero ir no forró. Não, eu não quero, eu quero ir no rodeio. Sabe? Discutia. Não, a gente vai para tal lugar e discutia. Vamos viajar para a praia. Não, vamos para a montanha e discutia. Porque vocês são amigos. Amigos, vocês têm uma relação de igual para igual. Quando ela entra na tua empresa, você é empresária e ela é empregada. Nossa, Carmen, mas por que mudou a relação? Porque se tudo der errado, você tem que pagar o salário dela. É tua responsabilidade. É tua responsabilidade. Então você tem uma responsabilidade muito mais alta que a dela. Que deu o horário de trabalho, vai embora. Você não, você fica para resolver os pepinos. E aí você fica sozinha. E deu problema no sábado, é você que resolve. Deu no domingo, é você que resolve. Então você tem que cuidar durante a semana para que não dê problema. Nem que você tenha que aplicar uma advertência na pessoa, porque você já está prevendo que vão dar problemas. E quando você tem amizade com a pessoa, você não consegue. Como é que você vai aplicar uma advertência numa pessoa que é tua amiga? A pessoa que é amiga, ela fala assim, ah, eu tenho que levar meu filho, não sei o que, às vezes você é até madrinha do filho. E leva o filho, e volta filho, e vai não sei para onde. Só que quando a pessoa é empregada, ela se vira, ela acha alguém para levar o filho no lugar dela. Mas quando ela é sua amiga, ai, você acredita? Tá acontecendo isso com meu filho, eu tenho que levar. Não tem quem leve. Quando ela é sua amiga, não tem quem leve. Mas numa multinacional, ela arruma quem levar o filho, né? Daí ela arruma, porque ela sabe que não tem como ela tá fazendo isso lá. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E existe outro cenário, Edilson, que eu quero te convidar para ver. E quando a tua empresa cresce muito e aquela pessoa que trabalhava na padaria cresce, passa a ser líder de padaria. De 1.500 ela passa a ganhar 2.000.
E a tua empresa começou a dar muito certo, a crescer muito. E aí você pegou e foi visitar teus filhos na Itália. E aí você manda uma foto do Vaticano, manda uma foto do Coliseu, manda uma foto da Capela Sistina, porque você está lá visitando teus filhos na Itália. E aí você vai trazer o quê de lembrancinha? Uma vela benzida pelo Papa? Você entende? Aí aquela amizade começa a ficar amarga. Porque vocês começaram juntos o negócio, só que você tinha o risco da operação. Você era diretora. Se tudo desse errado no negócio, você estava lascada. Ela não. E aí o negócio dá super certo, você tá lá na Itália e o negócio deu certo para ela também. Ela ganhava 1.200 na padaria, daí ela foi promovida, hoje ela já é a líder da padaria, hoje ela já ganha 2.000 por mês, mas com 2.000 por mês ela não compra euro o suficiente para ir para a Itália. Carmen, mas não é justo. É justo sim, a qualquer instante ela pode sair e montar a padaria dela. Todos nós somos livres. Não é justo na Índia, onde tudo são castas, que você nasce numa casta e você não consegue se mudar nunca. Nunca. No Brasil é justo sim. É justo sim. Você trabalhava de empregada no salão e você saiu e montou o seu. É justo sim. Eu trabalhei de empregada. Eu fui balconista de papelaria, eu fazia vendas, eu fazia 9 cidades, daí depois eu fui trabalhar de secretária, eu fui telefonista, eu fui professora. É justo, sim. Eu trabalhei em multinacional, multinacional francesa, multinacional americana. Minha mãe queria morrer. Minha mãe falou assim: você vai pedir a conta. Uma multinacional francesa, você tem o melhor plano de saúde da cidade, você tem isso, tem aquilo, e você vai fazer isso tudo para quê? Para ficar naquela salinha que não tem nada. É, mãe, eu quero ficar na salinha que não tem nada. Aquela salinha que não tem nada chama empresa e um dia vai dar certo. Mas e se não der certo? Você vai pedir a conta? E eu pedi a conta numa multinacional francesa, saí, e essa multinacional foi o meu primeiro cliente. E depois a multinacional americana, onde tinha trabalhado, também se tornou meu cliente. E aí a minha empresa continuou, e eu continuei fazendo besteira, não fazendo, tal, mas aprendendo, aprendendo. Mas quando você traz os amigos, eles acham que eles têm que ter os mesmos direitos que você tem lá dentro. Porque eles não enxergam toda a responsabilidade que você tem. Só que eles são livres, eles podem sair e montar a empresa a hora que eles quiserem, mas eles não querem. Eles não querem. Porque as pessoas têm medo. As pessoas falam assim: ai, Carmen, é muito difícil ser empresário. Isso é o que eu mais escuto. Graças a Deus que é difícil. Porque se fosse fácil, a gente não ia ter quem contratar para trabalhar com a gente. Se fosse fácil, todo mundo ia ser empresário. Quem que a gente ia contratar? Faz sentido? Aí eu te respondi só dos amigos. Você me perguntou por que que eu sempre falo de não contratar amigos. Então eu respondi o cenário dos amigos, onde se tudo der certo, e o cenário dos amigos se tudo der errado, né? Agora, você me perguntou dos parentes. Dos parentes você tem toda essa situação, mas é pior. Porque os amigos, você perde a amizade. Perdeu a amizade. Porque a pessoa ficou chateada, a pessoa ficou magoada e ela foi embora da sua empresa. Porque ela fez com que você ganhasse dinheiro para ir visitar seus filhos na Itália. Graças a ela que você pagou suas passagens. Esses são os amigos. Agora, os parentes é um pouquinho pior. Porque eles vão embora magoados e você vai encontrar com eles no casamento, no Natal, no batizado, nos enterros, em todos os lugares. É muito pior quando se trata de parente, porque não tem ex-parente. Não tem ex-parente. Eles vão continuar sendo seus parentes. E quando essa história de ficar trazendo filho para a empresa, pelo amor, deixe esses filhos crescerem.
Ai, mas eu quero ele trabalhando comigo. Para! Você só estraga seu filho. Para! Deixa seu filho crescer. Deixa seu filho ir para onde ele quiser ir. Deixa ele trabalhar para outra pessoa que vai tratar ele de forma neutra. Porque pais ou ficam arrancando o couro do filho para dar de exemplo, ou deixam o filho no bem bom e esquece que ele tem que dar o exemplo. As duas situações são péssimas. Ou o pai coloca o filho para ser empregado e já começa a ensinar errado desde pequeno. Não, porque aqui ele tem que cumprir horário. Tá, ele é filho do dono. Ou deixa ele fazendo às vezes de filho do dono. E as duas situações não funcionam. O que funciona é eles crescerem, serem estagiários de outra empresa, fazer uma faculdade, terem responsabilidades, aprender coisas novas e o dia que eles quiserem, o negócio da empresa, da família, tá ali aguardando por eles. Aí eles podem vir. Aí eles podem vir. Mas primeiro, eles tiveram que aprender coisas novas para agregar na empresa. E aí eles não vão chegar por baixo. Aí eles já chegam sim com cargo de supervisão e coisas assim. A gente pode estar tirando oportunidades importantes desses filhos que talvez nunca mais eles tenham. Quando um filho faz uma faculdade, ele pode ser estagiário de uma multinacional. Ele pode fazer uma carreira nessa multinacional. Ele pode ser enviado para outros países. E você, deixando ele na sua empresa, você está tirando o que ele teria de autoestima. Autoestima que ele iria recuperar com os outros. Imagina só, a mãe falando: ai, filho, você fez um ótimo trabalho. Imagina um diretor de uma multinacional, um americano, falando: That's a good job, well. Né? Aí é diferente. O cara falando, e é um empoderamento muito grande. E a Gabriela, que diz que é filha, ela falou que ela viveu exatamente isso. Exatamente isso. Você está roubando as melhores oportunidades dos seus filhos de carreira, de emprego, de quebrar a cara, de aprender, todas as que você teve. E você está tirando deles, né? Ai, Cami, mas se ele não vai trabalhar comigo, ele não faz nada, fica só dormindo o dia todo. Claro, você paga tudo. Você paga tudo, você paga as contas, você paga tudo. Ó, vamos falar sério, gente. Se você quiser pagar as minhas, eu também não vou vir trabalhar. Se eu achasse alguém que pagasse todas as minhas contas, para que eu ia vir aqui? Não ia, gente, não ia. Eu podia ficar vindo só fazer live, que é só a parte que eu gosto. O restante das coisas que eu tenho que fazer, essa coisa aí de planilha, pagamento, essas coisas assim, eu não gosto, não. Então, eu ia fazer só essa parte. Por quê? Se a gente tem alguém que paga tudo, a gente acaba ficando sem interesse em crescer. Isso desde criança, desde criança. Eu gosto muito da forma que o Silvio Santos criou os filhos dele. Eu me lembro um trechinho de uma entrevista que eu ouvi uma vez da filha, que diz que ela casou e o Silvio Santos era contra, ele queria que ela terminasse a faculdade. E assim, tipo, tinha um carro, que era o carro do... Um carro bem velhinho, né? E um carro para os dois. E ela acordava super cedo para levar o marido dela na faculdade, para depois ela ir para a faculdade dela. E eles moravam assim no apartamentozinho que eles podiam pagar. Nada do Silvio Santos dando dinheiro. Imagina, filha do Silvio Santos, né? Cresceu e hoje está lá a dona Patrícia mandando ver. Mas para isso, ela foi atrás da vida dela. Então, eu respondi para você por que que eu não recomendo que se contrate amigos e parentes. E é só uma recomendação. Eu te fiz a pergunta porque assim, ó, nós, por exemplo, depois que a gente daí acabamos ficando só nós, ficamos eu, e meu marido e meus dois filhos, eu contratei, a gente chegou a ter 16, 17 funcionários em épocas de temporada. Assim, ó, a gente teve de absolutamente todas as experiências possíveis, eu acho que se teve lá, né? A única que, graças, não diria a Deus, mas graças por ter sido feito tudo certo, a gente não teve, foi ninguém levou nós para a justiça. Porque eu cuidava muito dessa parte do funcionário,
Eu tinha uma contabilidade muito boa, ela era bem parceira, então ela me instruía. Quando tinha dúvida, ela vai lá olhar lá no sindicato o que permite, porque lá o sindicato era bem cri-cri com o comércio, né, de Itajaí. Então, eu não tive problema nenhum, né, com justiça, né? Mas dentro do dia a dia, aquilo era uma coisa que tu chegava de noite em casa, era pior do que, não era o trabalhar, era o desgaste que tinha. E aí, meu filho mais velho não queria mais, ele que administrava. E eu não posso falar, essa situação dos meus filhos, não. O mais novo, ele não gostava de trabalhar no mercado, mas sempre que precisava, ele o que tinha de fazer, ele fazia. Agora, o mais novo, o mais velho, não. Foi ele que administrou do primeiro ao último dia, com sucesso, sem ter um problema, sem ter experiência. A contabilidade sempre, quando a gente falou que ia vender, ela dizia, meu Deus, o Luiz Paulo é um ótimo administrador, sem ter sido, né? Ele aprendeu ali. E hoje daí na época a gente resolveu de vender, então, porque eles não queriam mais aquela vida. A gente trabalhava 365 dias por ano, né? Não tinha um dia de folga. Aí eu pensei, é verdade, eu quero que vocês vão ser empregados. Eu quero que vocês tenham a experiência de ser empregado para depois vocês decidirem se vocês querem ser patrão um dia de novo. E vendi. Depois disso, daí eu e o mais novo abrimos um café. Ele não gostou, foi trabalhar de vendedor numa loja de calçados. O mais velho daí foi trabalhar no escritório dessa loja também de calçado. Aí o mais velho acabou, isso daí lá no Rio Grande. Aí o mais velho, a namorada dele era do Paraná, dessa cidade que eu moro hoje. Ele acabou arrumando um emprego aqui numa empresa e está muito bem mesmo. E o mais novo também, os dois, o mais novo já até terminou, ele fez comércio exterior, o outro está ainda fazendo administração e arrumou um emprego numa empresa muito boa em Caxias do Sul, mais novo, está muito bem empregado. Com certeza ele não ganharia o salário que ele ganha nessa empresa se nós continuássemos no mercado. O mais velho também não ganharia o salário na minha empresa se eu tivesse continuado, que eles ganham Pessoal, hoje. ouçam Só que o daí que tem um ela está ano. falando. Ouçam o que ela está falando. Isso é verdade. Um analista júnior numa multinacional ganha 4 mil por mês. No seu mercado, quem vai ganhar 4 mil por mês é o gerente. É o gerente, olha lá. Então, quando nós falamos de uma multinacional e quando você me fala desse talento todo dos teus filhos, ainda bem que você fechou o mercado, porque eles Sim. puderam crescer. E eu quero responder para uma pessoa aqui que falou assim: nossa, mas eu não posso acolher se ele não tiver saída. Parem de fazer seus filhos pequenos. Eles têm saída. E quando a gente não tem saída, a gente procura saída. Os meus momentos de maior crescimento na vida foi quando eu achei que eu não tinha mais saída. Agora, se quando a pessoa acha que ela não tem saída, a mãe vai e acolhe, é como se a mãe estivesse dizendo que ele não tem capacidade de achar uma saída. É igual quando você encontra uma lagarta. E aquela lagarta, você sabe que lá dentro tem uma borboleta. Mas a lagarta, ela tá assim, se esforçando para sair, se esforçando. Ai, ela tá sofrendo. Aí você fica com dó. Aí você pega uma tesoura. Aí quando você fica com dó, você pega uma tesoura, vai lá e corta para que a lagarta possa sair a borboleta. E o que é que sai? Um bichinho esquisito, com uma asinha fraquinha, que morre. Porque não vai conseguir voar, não vai conseguir se desenvolver e não vai conseguir fazer nada. Porque aquele esforço, aquela luta pela vida era o que deixava as asas fortes. É o que fazia com que as asas fossem ficando cada vez mais fortes no tempo dele, no momento certo para que pudesse voar. Isso é incrível. E a pessoa começa a descobrir novas possibilidades. Quem disse que a pessoa quer seguir o mesmo negócio que o seu? E cuidado com essa história de levar a menor para dentro da empresa.
Porque a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente não permite. Eu estou vendo crianças aí que desde os 11 anos de idade estão na empresa. 11 anos de idade, ela tem que estar estudando, fazendo cursos, aprendendo, descobrindo as possibilidades da vida. Com 14 anos, a pessoa já pode estar no Senai. Ai, Carmen, mas o que ele vai fazer no Senai? Qualquer coisa. Eletricista, mecânico, qualquer coisa, marcenaria, só pela disciplina que o Senai tem. Se ele tem cabelo comprido, ele já vai aprender a usar redinha. Se ele costuma chegar atrasado no Senai, ninguém pode entrar se chega atrasado, só para que ele tenha disciplina. Disciplina. Com 14 anos, manda para o Senai. E no Senai, se ele é um bom aluno, ele ainda ganha para estudar, ganha um salário mínimo, porque ele entra nos programas de menor aprendiz. E eles fazem provas entre os melhores alunos, e os melhores alunos ainda recebem para estudar. Agora, deixar essa pessoa lá fazendo um trabalho contigo, ele já vai ser o seu herdeiro. Ele não precisa disso. Olhem o que aconteceu com ela quando ela vendeu o mercado. Os filhos hoje são super bem empregados, não é a Carmen que está falando. Tem uma pessoa, a Selma, acho que falou assim: ah, mas então se eu tiver uma vaga, eu tenho um parente precisando, eu vou contratar outra pessoa? Não, você vai ser justa. Você vai colocar os dois no mesmo processo seletivo. Você vai ter a descrição das atividades que tem que fazer. Você vai ver qual é que tem mais habilidade para aquela vaga que você precisa. Você vai pensar na sua empresa como um todo. Você não pode deixar sua responsabilidade de ser empresária com todas as famílias que você dá emprego, com todas as famílias que são os seus fornecedores, os seus clientes, em prol de um que infelizmente está desempregado. Porque se você traz uma pessoa sem critério para a tua empresa, se ele não competiu de igual para igual com todos os outros 100 candidatos da vaga, você corre o risco de ter a pessoa errada. Mas tá tudo bem, eu acho assim, cada um tem que passar pelas experiências que acha que tem que passar. Livre-arbítrio é um direito de todos, está na Bíblia o livre-arbítrio. Então, eu estou compartilhando os meus 30 anos de experiência orientando empresários e contando as experiências dos empresários. Nós estamos hoje com a Edilce, que contou quantos filhos cresceram depois que ela fechou o mercado. E que se o mercado tivesse aberto, eles não ganhariam no mercado o que eles ganham hoje em empresas privadas. Realmente, mas você pode ter certeza, Edilce, que a cada dia que eles estão nessas empresas, eles estão ganhando visão e velocidade. Para quando eles quiserem montar uma empresa para eles, eles vão montar. É o melhor dos mundos, é quando a gente está aprendendo com o dinheiro dos outros. A gente está ali aprendendo e ainda está recebendo para aprender. Agora, quando a gente aprende na nossa empresa, é muito rápido. Fez coisa errada, o retorno vem. Fez coisa errada, o retorno vem. E quando a gente está aprendendo com o dinheiro dos outros, demora para eles mandarem a gente embora. O meu filho disse, sim, esse que administrava o mercado para nós, ele disse, eu trabalho, talvez até mais do que eu trabalhava quando era nosso, mas tem um detalhe, ele disse, eu faço o meu, tudo certo, o mais certo que eu sei fazer, deu o meu horário, eu bato a minha ficha, eu vou para casa. Se tiver alguma situação, não sou eu que vou responder, não que nem nós. Eu estava dormindo, tinha um problema, não tinha paz nunca. Então é isso que eles querem. Desses tempos atrás, um tempinho atrás, aí eu falei, vamos montar alguma coisa, eu preciso de alguém para administrar, porque eu não sei fazer a parte burocrática lá. Eu até aqui nessa cidade não. Quando você vai continuar com essa crença? Exatamente, é isso que eu tenho que mudar em mim, né? Aí eu Você percebe que você tem uma série de crenças que você fica convidando as pessoas para abrir as coisas? Por que você não abre e depois você começa a contratar as pessoas para trabalharem à medida que a empresa vai crescendo? Por que você tem essa crença? Essa crença? Uma crença. Uhum. O presidente da Coca-Cola não tinha ensino médio. Uma crença que eu não sou capaz, né? E esse é o problema da situação toda. É isso que eu estou fazendo
muita terapia para mudar isso em mim. E eu sei, eu já mudei Talvez bastante. a ideia Já, não já seja mudar, talvez a ideia seja apenas começar. começar. E Exatamente. aceitar que você é assim. E aceitar que você tem essa crença. E cada vez que você começa a fazer alguma coisa que é muito difícil, você fala: Ah, dona vozinha negativa, eu já te conheço, você já me acompanha faz tempo. Fica quietinha aí que eu preciso me concentrar. E aí você continua. Porque você não vai mudar. Você é quem você é. E tá E tudo é essa, bem. E vai com é, medo mesmo. Se você é com medo. soubesse quando a primeira live que eu fiz tem, acho que um ano e meio, mais ou menos, e eu não fazia live, não, e assim, eu não sabia nem por onde apertar os botões. E eu ficava falando com meu sobrinho, mas onde que eu tenho que apertar para fazer a live? Mas e se não tiver ninguém na live? Eu continuo falando, mas o que que eu faço na live? É um mundo novo, porque eu tô acostumada no mundo presencial. No mundo presencial, eu faço palestra para 2, 3, 4, 5 mil pessoas. Eu já fiz palestras assim para milhares de pessoas. Mas live eu domino. Mas no mundo online, eu não sabia nada. E todos os dias eu tinha uma voz que ficava falando que eu não ia conseguir. E todos os dias eu falava: muito obrigado pela informação, agora me deixa trabalhar. E eu É, ia de novo, ia de novo, ia de novo, ia aprendendo, 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 aprendendo. E a gente a minha aprende. É, ela vai ter que aprender, né? Mas a pergunta assim que eu quero te fazer é a seguinte: eu sou diretora, tudo bem, eu vou ter minha empresa, vou ser a diretora, vou comandar tudo. Mas em todos os setores delas, eu posso ter um funcionário ou tem algum setor que eu que tenho que ser à frente ali? O único setor que você tem que estar à frente é o da diretoria. Embora, quando você comece a sua empresa, a gente saiba que a gente faz tudo. Quando a gente começa a empresa, a gente faz tudo. Quando eu resolvi me afastar da minha empresa fisicamente para vir para o mundo online, no começo eu tinha que fazer tudo mesmo, porque eu não encontrava pessoas para contratar que tinham esse tipo de conhecimento. Aí eu fui contratando. Achei alguém para fazer os vídeos, achei alguém para fazer o tráfego. Aí eu fui contratando as pessoas foram chegando aos poucos. Mas quando eu comecei, eu tinha que fazer tudo. Mas esse tudo era bem limitado, porque eu estava estudando e planejando. E à medida que eu fui planejando, eu fui pensando, ah, eu não vou gastar tempo fazendo vídeo, não. Contrato uma pessoa para fazer que vai ser melhor. Ah, mas isso aqui eu quero fazer, porque isso daqui é o coração da empresa. Eu vou fazer. E aí eu fui escolhendo o que eu ia fazer e o que eu não ia fazer. De que forma? Escrevendo 120 linhas de tudo aquilo que eu tinha para fazer. E eu olhando e falando, não, isso aqui eu não vou fazer, não. Isso aqui é mais barato pagar para fazer do que fazer. Não vou fazer. Não, isso aqui eu vou fazer, porque isso aqui eu quero aprender como é que faz. E aí eu ia separando as coisas. Mas essa voz dizendo que a gente não sabe, não consegue, não é capaz, ela nos acompanha a vida toda. Eu me lembro coisa de 15 anos atrás, 20, não faz tanto tempo, gente, 15, 20 anos atrás. Eu tinha pavor de Excel. Pavor de Excel. A menina que trabalhava para mim, eu fazia ela imprimir o Excel, mas todo dia ela tinha que juntar as planilhas com cola. Ficava um negócio assim que parecia um projeto, e eu não tenho orgulho disso, mas eu tinha pavor de imaginar e mexer no Excel. Eu tinha pavor. Até que eu me lembro uma vez que estava tendo uma diferença nas planilhas do Vale Transporte e a minha intuição de empresária me dizia que ali tinha algo errado e que estava faltando, na época, eram uns R$ 8.000. Isso foi, deixa eu precisar exatamente em que ano que isso aconteceu, 2004. 2004. Estava faltando uns R$ 8.000 de Vale Transporte. E eu aqui, tem alguma coisa errada. E a menina que trabalhava comigo dizia que não, que estava tudo certo. Eu falava, não, aqui tem alguma coisa errada. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu espalhei aquela planilha no chão que ela fez, tudo colada com papel. Peguei meu notebook,
e fiquei ali mexendo na planilha, mexendo na planilha, mexendo na planilha. E eram várias planilhas e eu não sabia mexer na planilha. Mas naquele domingo eu achei R$ 8.000 que eu não tinha cobrado do cliente de vale transporte. Isso há 17, 16 anos atrás. Depois desse dia, eu descobri que Excel é maravilhoso. Hoje eu uso Excel para tudo, eu nem gosto de Word. Qualquer coisa que eu vou fazer, até lista de compra no supermercado, eu faço no Excel. Hoje Excel para mim é meu ar. Mas até então, até eu precisar mesmo, eu ficava empurrando as coisas com a barriga. Você vai começar e você vai descobrir que tem um monte de coisa que você não sabe mesmo. E tá tudo bem. E tem um monte de coisa que você vai ter medo de fazer. E tá tudo bem. Faz com medo mesmo. Hoje é diferente de quando você começou o teu mercado. Hoje você tem uma coisa que chama Google. Google é maravilhoso. Você joga lá no YouTube e lá tem muita coisa, mas muita coisa boa. E você vai aprendendo. Hoje, que nem, por exemplo, eu comprei um outro sistema de enviar e-mail, tal, que chama Active Campaign. Gente, o negócio é difícil pra caramba. Eu falei, como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu faço para montar essas coisas? Isso foi em janeiro. Daí, eu não conseguia nem... Eu queria aprender para depois passar para quem ia fazer. Eu entrei no Google e lá tinha todos os tutoriais. A melhor coisa que você pode fazer é comprar 2 telas de computador, igual eu tenho aqui. Aí você vai seguindo os tutoriais de uma tela na outra. Eu fui seguindo, fui fazendo. Nossa, dá uma alegria quando a gente aprende. É tão bom. Eu acho que aprender coisas novas mantém a gente vivo. Essa parte é a parte que me limita. Exatamente aí. Eu tenho que aprender e perder isso aí. Tem que ser difícil. Olha lá, Essa... Lucilene dizendo que ela perdeu a funcionária no financeiro e daí ela descobriu que ela é melhor que ela no financeiro, que ela só perdeu dinheiro enquanto ela estava confiando que ela sabia o que estava fazendo. E agora, Lucilene, não é deixar de acreditar, agora é criar os processos para contratar uma outra pessoa, né? Então, às vezes, a gente se escora nas coisas, nas situações. E aí a gente fica ali, né? Dentro da nossa zona de conforto, dentro daquilo que a gente já conhece, dentro daquilo que a gente já sabe fazer. É bem isso. É mais confortável, ninguém confronta a gente, a vida não confronta a gente quando a gente faz uma coisa que a gente já sabia o que fazer. Eu Mas não. é aí que o nosso cérebro começa a enferrujar. É aí que o seu Alzheimer começa a chegar. É aí que todas as coisas começam a chegar. É isso mesmo, bem lembrado, Maria Rúbia. É exatamente a famosa vaquinha no precipício. É quando vem alguém e empurra a nossa vaquinha no precipício e a vaquinha dava leite, dava queijo, dava tudo. E de repente a gente tem que aprender a fazer coisas novas. É a nossa vaquinha no precipício. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Edilce, eu espero que esse nosso bate-papo tenha trazido novas ideias para o seu próximo negócio. E tá com medo? Vai com medo mesmo. A gente nunca é expert em tudo. Existem milhões de coisas nesse mundo que nós somos completamente ignorantes. Ou alguém aqui sabe pilotar avião, pilotar foguete, né? Entende de botânica, sabe jogar xadrez muito bem, entende de música. Tem milhões de coisas que nós somos completamente ignorantes. Edilce, foi um prazer estar aqui contigo. Você é muito empreendedora. Não permita que aquilo que você não pode fazer te impeça de fazer aquilo que sim você pode. Às vezes a gente se bloqueia por coisas que não tem nada que a gente possa fazer a respeito. E deixa de fazer tudo aquilo que sim você pode fazer. Eu vou estar torcendo para o teu próximo empreendimento ser um sucesso. Aplica tudo isso que você está aprendendo. Lembre-se, primeiro planeja, depois você liga o carro, tá bom? E foi uma delícia estar com você e eu fico muito feliz de saber que tá tudo bem com você, com seus filhos e agora você já está pensando no próximo empreendimento. Você
não vai contratar gerentes nesse momento, mas você vai contratar pessoas que sim vão crescer na sua empresa. Pessoal, uma ótima tarde para vocês.